Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Está começando mais uma edição do podcast Chuteira Ativista. Hoje nós vamos tratar do tema o assédio não, o recado das jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol e o futebol feminino em geral. Mas eu não estou só com o Reni Ravanelli, como é corriqueiro. Temos duas convidadas muito especiais, mas antes eu quero que o Reni dê o seu oi e o boa tarde, bom dia, boa noite. Salve, salve, Reni! Fala, Gui! Boa tarde, bom dia, boa noite. Até inverti o bom dia com boa tarde. Para você, para todos os nossos ouvintes e para as nossas convidadas que vamos apresentar já agora. Eu tenho o prazer de convidar para participar aqui do Chuteira Ativista a minha parceira de rádio Band News FM, ela que também é comentarista da FPF TV, a Jordana Araújo. Um dos motivos, inclusive, para eu tê-la convidado foi um dia que a gente conversou lá na rádio e ela disse que uma das paixões dela era o futebol feminino. Então, Jo, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, já inverti tudo também por aqui. Quero agradecer o convite do Reni, agradecer o convite do podcast, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de futebol feminino, para falar de um tema muito importante, né? Infelizmente a pauta é um pouco complicada, mas a gente vai desenvolver aí esse assunto. Como o Reni já disse, estou com ele lá na Band News FM, faço esse trabalho com o pessoal da Federação Paulista, além de outros trabalhos independentes, junto com web rádio, com portais esportivos. Então, é um prazerzaço estar aqui com vocês. E agora eu vou apresentar ela. Olha, foi difícil conseguir a participação dela por aqui. A assessoria não estava querendo liberar, aquela coisa toda, mas nós conseguimos a contratação por empréstimo. Ela que é jornalista do Olimpíada Todo Dia e tem passagens pela Gazeta Esportiva e pelo UOL. Bem-vinda, Fernanda Zalkman. Como você está, minha amiga? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você também, Gui, Reni, João, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante, infelizmente não tão bom quanto a gente gostaria, né? Mas sempre é bom falar de seleção feminina, do nosso crescimento aqui no Brasil. Então tem muita coisa boa aí para a gente debater hoje nesse podcast. A gente vai discutir hoje, então, o futebol feminino no Brasil, só que o nosso ponto de partida é um assunto muito maior que o futebol. Estou falando aqui das manifestações das jogadoras da seleção brasileira contra o assédio. Poucos dias depois do presidente da CBF, Rogério Caboclo, ser afastado por uma denúncia, as jogadoras entraram em campo no dia 11 de junho para um amistoso contra a Rússia e exibiram uma faixa: assédio não. Logo após a partida, as atletas e a técnica Pia Sundhage postaram nas redes sociais um texto condenando o assédio e encorajando as vítimas a denunciarem. A postagem completa está no nosso Instagram, @chuteiraativista. Eu queria começar perguntando para a Fê, e depois quero ouvir a Jo, o que significa uma manifestação como essa que nós vimos das jogadoras? Eu acho que é um verdadeiro golaço da seleção, porque hoje o futebol feminino vai muito além das 4 linhas. É uma luta por espaço que vem de anos e que continua hoje muito forte. Então é mais do que fazer um gol, do que ganhar um jogo ou uma medalha. Tem toda uma questão fora de campo. E a gente há tanto tempo fala de querer que os jogadores se posicionem, sejam mais engajados politicamente, socialmente no masculino. A gente não vê isso. E as mulheres trouxeram isso nesse amistoso, o que é muito importante. Porque apesar de tudo, apesar de a gente estar construindo uma história muito bonita, esse tipo de coisa como assédio não é mais permitido hoje em dia. A gente não pode deixar que isso aconteça. Como um presidente da CBF, do tamanho de uma entidade como essa, sai impune. Né? É muito mais do que só um jogo. É uma coisa que fala diretamente com nós, mulheres. Então, ver elas entrando com aquela faixa dá
aquela sensação de esperança, de tipo, a gente não vai mais aceitar. Chega, isso não é mais aceitável em pleno século XXI, em 2021. Então, extrapola as 4 linhas e é um legado que elas vão deixar aí por muitos e muitos anos para além do jogo em si, né? E é muito importante, principalmente se a gente levar em consideração, né, contextualizar essa questão de forma histórica, o quanto a seleção feminina já foi silenciada, né? Então, além do golaço, né, de entrar com a faixa, é muito importante mostrar o posicionamento das atletas ali dentro de campo. Me chamou muito a atenção a entrevista da Marta, ela foi muito cuidadosa depois ali do jogo com a escolha das palavras, mas a nível de posicionamento para a seleção feminina é um marco, porque a gente já tem um histórico de silenciamento por parte da CBF, atletas que buscavam se posicionar na década ali de 80, de 90, eram silenciadas. Então, para a gente que está vendo isso de fora, é um passo imenso, enorme, e mostra a força e a potência das mulheres ali dentro de campo e da nossa seleção feminina. Então, infelizmente, é num contexto muito ruim, mas a gente fica muito, muito feliz e orgulhosa do que a gente está vendo, desse espaço que a seleção feminina está tendo para poder se manifestar. Eu queria perguntar para vocês duas também, depois lendo a postagem nas redes sociais das jogadoras, inclusive como o Gui já adiantou, o textinho completo está lá no nosso Instagram, eu achei uma mensagem, por mais que não fale do Rogério Caboclo, não tem o nome dele lá, eu achei particularmente uma mensagem muito direta, até porque nas primeiras linhas fala, seja assédio sexual ou moral, que são justamente as denúncias que estão pesando contra o Caboclo. Vocês também enxergaram dessa forma? Foi uma mensagem direta e clara, diferentemente do que fizeram os jogadores da seleção masculina, que nem abordaram esse assunto, e quando for abordar de Copa América, fizeram com meias palavras e com uma obediência e má vontade enormes também. Eu acho que sim, Reni. Acho que apesar de não ter falado explicitamente, nem precisou, até por todo o contexto, por ter sido ali muito próximo, né, do afastamento do Caboclo. E acho que também é uma posição não só em relação ao Caboclo, mas a tudo, né, porque o futebol hoje é um reflexo da sociedade, então a gente vive isso todos os dias para além do futebol. Então é um recado que parte de um contexto do presidente da CBF para um contexto muito maior. Então elas falam meio que sem falar, mas deixando muito claro do que elas estão falando. E assim, durante as entrevistas, antes do amistoso, eu acompanhei de longe algumas entrevistas e foi visível assim, o desconforto por parte da Pia Sunhald, das atletas, quando questionadas, né, sobre isso. Não usaram palavras diretas, né, até mencionei anteriormente a entrevista da Marta, mas a todo momento elas estavam ali demonstrando desconforto, tanto com essa situação do assédio envolvendo o Caboclo, mas de um modo geral, infelizmente, isso não é exclusividade dessa situação. Infelizmente, elas estão expostas a esse tipo de situação a todo momento. E essa mensagem foi, sim, né, para o Caboclo, mas também foi uma mensagem geral. É bastante irônico pensar que o Caboclo foi o presidente que mais investiu no futebol feminino. E aí ele é afastado justamente por assédio sexual. Então, quando a gente achava que ele era o cara que foi diferente, que talvez pudesse trazer algo de novo, como trouxe, né, o patrocínio exclusivo, primeiro da história da seleção feminina, equiparação de pagamento da seleção masculina e da feminina, e tantas outras coisas, né? E aí é uma paulada que a gente leva, porque quem vem agora, o que essa pessoa vai fazer em relação ao futebol feminino, né, vinha num crescimento tão bom, tão grande, não que eu acho que vai mudar muita coisa, porque hoje a gente consegue ter uma visibilidade maior, já mais concretizada. Mas, poxa, justo o cara que mais investiu, que mais olhou pro futebol feminino, faz uma coisa dessas agora. Então é realmente muito triste o que aconteceu.
Até puxando um ponto que a Jordana abordou sobre silenciamento, a gente quer tratar aqui também sobre as perspectivas do futebol feminino brasileiro. Só que para introduzir esse tema, acho que é importante colocar alguns fatos que muita gente não sabe. Eu mesmo soube há pouquíssimo tempo sobre esse assunto, que é o tempo que o futebol feminino foi simplesmente proibido de ser praticado no Brasil, né? As mulheres praticarem o futebol. Né? Após a mobilização de muitas personagens e movimentos, o voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo de Getúlio Vargas. Mas o mesmo Getúlio, já no Estado Novo, em 1941, baixou um decreto-lei proibindo as mulheres de praticarem alguns esportes, como o futebol. E a proibição ao futebol de grama, salão, praia, ficou ainda mais expressa por uma deliberação da ditadura militar em 1965. Esses absurdos caíram só em 1979, quase 40 anos depois, e em 1986, a seleção brasileira feminina entrou em campo pela primeira vez, cara, no amistoso contra os Estados Unidos. E aí, só em 2016, há 5 anos atrás, é muito recente, a Conmebol veio alertar que a partir de 2019 só poderiam jogar as competições dela, da entidade, os clubes que tivessem equipe feminina própria ou se associassem a uma. Isso acabou gerando, inclusive, uma mudança, né, no chamado licenciamento de clubes da CBF. Desde 2019, todos os 20 participantes da Série A do Campeonato Brasileiro são obrigados a manter um time de futebol feminino, adulto ou de base, pelo menos uma equipe de base também, sub-20, 17 ou sub-15. A medida, porém, né, ainda não remete à profissionalização da modalidade, com jogadoras que tenham carteira assinada e recebam salários. E aí, meninas, agora eu vou começar perguntando para a Jo e depois eu quero ouvir a Fê também. O que vocês pensam sobre tudo isso, todo esse contexto histórico, esse período de exclusão e toda a luta que foi travada e uma luta que ainda está por vir, né? Bom, é muito importante a gente falar também sobre isso, porque o futebol feminino, embora a gente esteja numa luta constante, a gente tenha conquistado muito nesses últimos anos, a gente ainda lida com conceito voltado para a modalidade, para as pessoas que não consomem, né? E aí você tem o aspecto técnico sendo questionado, uma série de questões sendo questionadas por pessoas que não acompanham, e aí entra esse ponto da proibição do futebol, que eu acho que é o principal fator de atraso para a modalidade aqui no Brasil, né? A nível de estrutura, a nível de cuidado e trato com a modalidade, que tirou a oportunidade de evolução e desenvolvimento da modalidade e que se reflete até hoje, né? Se reflete até hoje quando você vê a disparidade entre os clubes. Hoje a gente evoluiu muito, a gente tem equipes cuidando e tratando o futebol feminino com que deve ser tratado, mas a gente ainda tem clubes onde atletas precisam se dividir entre duas funções, que é jogar futebol e trabalhar fora dali para poder se manter. Tem clubes que não conseguem pagar os seus atletas, então isso advém dessa proibição, desses anos em que o futebol foi proibido, e tem esse reflexo, infelizmente, até hoje. Então, foram 40 anos aí que ainda refletem na modalidade atualmente. Concordo com tudo que a Jo falou. Eu acho que se a gente pensar no tempo, na história toda do futebol e do esporte olímpico, né, vindo lá séculos e séculos atrás, e pensar que o feminino é algo tão recente por uma proibição ridícula, né, de que a mulher não podia praticar esportes por causa do corpo, né, que o corpo era usado só para a maternidade. Então, é até difícil a gente cobrar alguma coisa hoje, porque é muito pouco tempo que a gente está desenvolvendo a modalidade. Então, por esse pouco tempo, a gente já conquistou muita coisa e tende a conquistar ainda mais.
E em relação a essa obrigatoriedade, né, de os clubes terem um time feminino, eu acho uma pena que não tenha sido por um interesse genuíno, de tipo, vamos construir a modalidade e ter que ser uma obrigação. Mas, ao mesmo tempo, que bom que tem alguém olhando e obrigando os times a fazerem isso, porque, de certa forma, é algo que vai fomentar a modalidade daqui para frente. Então, tem esses dois pesos aí, e realmente, a gente, quando vê o Campeonato Brasileiro, vê Corinthians, vê São Paulo, Palmeiras, é uma estrutura muito grande comparado com times muito pequenos, do Nordeste, interior de São Paulo, do Sul, em que as meninas não têm salário, as meninas não têm ajuda de custo, elas mal têm uniforme, mal têm onde treinar. Então, é uma situação ainda muito desigual. Não que a gente tenha que comparar com o masculino, porque eu acho que são coisas diferentes, mas como um trabalho em si, né? Porque é o trabalho delas e elas às vezes não têm a mínima condição de exercer esse trabalho. Então, por um lado, a gente tem que exaltar muito a luta por ser algo ainda recente e por já ter conquistado tanta coisa, mas a gente tem que ter em mente que falta muito e que o abismo ainda é bastante grande. Tem uma próxima questão aqui, que é uma mudança recente que aconteceu dentro da CBF, menos de um ano. Desde setembro do ano passado, está à frente da coordenação de competições femininas a Aline Pellegrino. E a gente lembra que a Aline foi uma grande zagueira da seleção, quase 10 anos de seleção brasileira, e antes de entrar na CBF, ela foi diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol e teve um trabalho bastante elogiado por lá. E junto com a Aline Pellegrino, entrou também a ex-jogadora Duda Luizelli para ser coordenadora das seleções brasileiras femininas. Cargo esse que durante 5 anos, entre 2015 e 2020, foi ocupado pelo Marco Aurélio Cunha, olha só, ex-dirigente do São Paulo, entende tudo de futebol feminino, com certeza. Colocado na função pelo Marco Polo Del Nero, a gente lembra. E o Marco Aurélio fez muita coisa por lá, mas eu lembro um pouco que ele botou 2 vezes o Vadão para treinar a seleção, o outro que deve entender muito de futebol feminino. E entre as passagens do Vadão, esteve também a treinadora Emily Lima, que foi demitida menos de 1 ano no cargo e sem disputar nenhuma competição. Então, eu queria saber de vocês, como vocês viram essa mudança, né? E, assim, eu acho que Marco Aurélio e Vadão nunca foram as melhores opções para trabalhar com o futebol feminino brasileiro. Eu acho que foi importantíssimo, Reni, porque a gente fala muito das jogadoras, mas a gente fala pouco da parte técnica e da parte de gestão, né? Como ainda tem poucas mulheres técnicas, poucas mulheres diretoras, coordenadoras, e você também trazer mulheres para esses cargos faz toda a diferença. Primeiro porque elas entendem muito mais do universo feminino do que um homem, que às vezes não está ali no dia a dia e não entende. E segundo, que por que não ter mulheres? Até mesmo no masculino, né? É mais um questionamento, é mais uma dúvida. Então, você trazer... Primeiro que a Pelé é sensacional, né? Você vê a Aline Pellegrino falando, é um alento, porque ela fala muito bem, ela tem ideias muito claras. A Duda, a mesma coisa. Trouxe a Pia, a Emily Lima. Uma pena que ela não tenha ficado, porque ela também é uma mulher muito esclarecida. Então, quanto mais mulheres técnicas, em comissão técnica, em diretoria, coordenação, mais a gente tiver, é muito importante. Até para outras mulheres verem elas lá e achar, não, ó, eu também posso ir, eu também posso estar lá, né? E poderem se enxergar em cargos que hoje no Brasil ainda são muito limitados a homens, mesmo quando era uma categoria feminina, como era com o Vadão, com o Marco Aurélio, enfim. Ela tocou num ponto importantíssimo de representatividade, né? E eu acho que isso conta demais para a gente que acompanha o futebol feminino, né? Saber que existem mais mulheres capacitadas dentro dos clubes. A gente tem a própria Ana Lorena, que assumiu a federação aqui no lugar da Aline Pellegrino, que já fazia um trabalho incrível na Ferroviária. Se você parar para conversar com as mulheres que estão por trás ali na gestão técnica, na gestão dos clubes, vou citar alguns exemplos assim dos quais eu tive contatos recentemente. A gente tem o time do Minas Brasília,
tem um trabalho fabuloso e é coordenado pela Nayara Dornelles. A Nayara é presidente do Minas e faz um trampo espetacular. A nível técnico, a gente tem a Lindsay, que foi a atual campeã da Libertadores. Então, temos mulheres capacitadas, mulheres que podem assumir. E em relação à Aline Pellegrino, é um marco, né? Vocês já destacaram muito bem. É um marco importantíssimo a nível de representatividade e para o trato da modalidade também é importante, porque a Aline tem vivência, ela conhece a modalidade como poucas, como a Fê bem destacou, tem ideias claras, e ela luta, ela briga, ela está presente, ela não está ali sentada na cadeirinha dela na sala da CBF. Eu acompanho, eu faço a cobertura de algumas competições, tanto de base quanto do profissional, e a Aline Pellegrino está nos lugares, né? No ano passado eu estive em Sorocaba para cobrir o Brasileirão Sub-16, ela estava lá pegando sol, pegando chuva com a gente, passando vários perrengues, conversando com as comissões, a mesma coisa a Duda, e isso faz toda a diferença. Eu não acompanhava tão de perto na gestão do Marco Aurélio Cunha, né? Mas você já sente a diferença, até no modo como ela trata as questões com os clubes, e quando você conversa com as pessoas envolvidas nos clubes, você sente essa segurança passada pela Aline. Então, sem dúvidas, aí entra aquele contexto de golaço que a Fê trouxe, foi um golaço da CBF em meio a tantas derrapadas que teve quando o assunto é o futebol feminino. Esse foi um golaço nesses últimos anos, e que a gente tem que comemorar muito e torcer para que aconteça tantos outros. E em relação a Emily Lima, né, ela está agora na seleção do Equador, feminina, e eu falei com ela no ano passado, e que ela reclamou que não tinha aqui no Brasil, era um projeto. Ela nunca pôde apresentar um projeto para um gestor aprovar, seja em clube, seja na seleção. E hoje eu acho que pelo menos um pouco disso a gente consegue ter. Acho que isso a gente conseguiu evoluir um pouquinho nos últimos anos. Talvez agora na CBF, com a Aline, com a Duda, a gente consiga pensar num projeto, sabe, com uma gestão, com uma organização. Então, talvez a gente espera que tenha sido um passo importante, mas que a Emily já reclamava há muito tempo e a gente não ouviu, infelizmente. Pois é. Eu estava olhando aqui, agora falando até um pouquinho do time, da seleção. As 25 jogadoras que foram convocadas pela PIA para os 2 amistosos que a seleção fez na Espanha, foi uma vitória por 3-0 contra a Rússia e um empate 0-0 com o Canadá. Dessas 25, 12 jogam fora do Brasil e 13 jogam no Brasil. É um número até considerável se você for comparar com o masculino, tanto de jogadoras que tem aqui no futebol brasileiro. Aliás, a gente está gravando na quinta-feira, 17 de junho, amanhã, sexta-feira, 18, tem a convocação para a Olimpíada. São 18 jogadoras e 4 suplentes. Eu queria perguntar isso para vocês. Como vocês analisam isso? É só a globalização do mundo da bola? E na Europa, realmente, as condições são muito melhores do que realmente tem aqui? A Fê citou a palavra projeto, e acho que é muito importante citar isso. O quanto que fora do Brasil o futebol feminino está mais desenvolvido, né, do que o nosso. Eu queria que vocês fizessem um pouco desse balanço, por favor, e até aproveitar, eu queria saber da expectativa que vocês têm para o time da PIA nos Jogos Olímpicos lá em Tóquio, começando com a Fê. Eu acho que sim, lá fora o projeto é um pouco mais concreto e mais organizado há algum tempo já. Né? E até por isso, a porta de entrada para as brasileiras lá fora foi aberta há também pouco tempo. Porque antes nem sequer elas podiam jogar lá fora, né? Era difícil a gente ver muitas jogadoras. Hoje a gente até tem um equilíbrio aí, como você mesmo falou, né? Antes era a Marta, a Formiga, os grandes nomes. A gente vê hoje tantas outras na Juventus, Inter de Milão, PSG, os grandes times vindo atrás das brasileiras, o que é muito importante. E ao mesmo tempo, esse equilíbrio mostra que aqui no Brasil a gente também está conseguindo ter um nível relativamente alto e importante para que a gente tenha essa igualdade entre quem joga fora e quem joga aqui. Então, sim, eu acho que a gente tem um desnível ainda em relação aos times de fora. O Lyon é um grande exemplo de um projeto de time feminino. A Juventus vem investindo muito no feminino, o Barcelona,
o PSG, todos esses. Então a gente tem que olhar para eles sim, mas também reconhecer que o nível aqui melhorou e muito, né? E por isso se reflete também na seleção. Em relação à Olimpíada, para o time da Pia, infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir uma medalha. Acho que a gente ainda está um pouquinho longe ali dos principais times, né? Estados Unidos, enfim, principalmente. Mas o importante, na minha opinião, para essa equipe em Tóquio é mostrar um bom futebol, que a gente possa olhar e se convencer de que, ok, temos uma seleção, né? E pensar daqui para frente. Então é um primeiro passo, como foi na Copa em 2019, em que não foi só dentro de campo, mas em termos de visibilidade do Brasil inteiro torcendo pelo time, que nunca tinha acontecido. Então Tóquio agora é mais um passo nesse sentido para talvez em Paris a gente conseguir pensar em uma medalha. A Fê foi perfeita. A nível de estrutura, realmente o futebol na Europa, o futebol fora daqui existe essa disparidade, porque você tem estrutura, tem comprometimento e é um trabalho realizado há anos, então é meio que natural você ter essa diferença, mas como bem disse a Fê, a gente está caminhando muito bem, a gente está conseguindo construir a nossa identidade aqui no Brasil, construindo nossa história do futebol feminino, das equipes. Hoje a gente tem um campeonato nacional, principalmente de 2021, um campeonato muito bem, está muito estruturado, está muito equilibrado. As equipes, se você olhar a tabela do Brasileirão Feminino hoje, você vê o equilíbrio, você tem equipes competindo, não vou dizer de igual para igual, mas o nível técnico está muito bom. Então, isso é um reflexo de evolução. E é muito bom você saber que o Brasil hoje consegue conceder essa estrutura, né, de disponibilizar mais atletas daqui para a seleção do que lá de fora. E eu também estou com a Fernanda, eu acho que Tóquio é um processo dessa de construção da seleção. A gente ainda vai passar por mais outro processo de renovação, né? Porque a gente tem atletas que não estarão mais no próximo ciclo olímpico, então acho que é o encerramento de um ciclo e começar a projetar para Paris, realmente. Né, e ter paciência. Eu acho que como torcedora, como que quer ver a evolução da seleção, acho que a palavra é paciência, ter calma, é confiar no trabalho da Pia. Eu acho que a Pia é uma técnica muito comprometida com a modalidade, mesmo com todas as questões de dificuldades, ela está fazendo ali um trabalho que a gente nunca viu na seleção, então é importante valorizar isso. E, claro, apesar de não apostar numa medalha, acompanhar, dar força para a seleção, estar ali acompanhando o trabalho das meninas, que é muito importante. Antes aqui do programa, eu estava tentando pesquisar quantos times femininos tem no Brasil, e o único dado que eu achei, que é o ranking da CBF, que a CBF faz atualizado a última vez em março desse ano, constam lá 88 times, mas eu já vi que alguns não estão nem em competição nenhuma, enfim, talvez não seja um dado muito preciso. O que a gente sabe é que hoje 52 times disputam o Campeonato Brasileiro, 16 na primeira divisão, 36 na A2, só que a partir do ano que vem vai mudar, serão 64 equipes no Brasileirão, 16 na Elite, 16 na segunda divisão e 32 na Série A3, que vai ser criada. Parece uma gota no oceano, mas criar uma divisão a mais ajuda em alguma coisa para vocês? Bom, eu acho que o que se luta muito em relação ao futebol feminino é a continuidade e a quantidade de competições a serem disputadas. Eu acho que isso é muito importante. Claro que tem que tomar muito cuidado, mas é válido a gente pensar que a gente precisa estender o calendário, né, do futebol feminino. Hoje a gente tem um calendário muito enxuto e isso acaba sendo problemático em alguns aspectos, no aspecto físico, no aspecto de continuidade dos elencos. A gente tem elencos, por exemplo,
que aqui em São Paulo você tem o Campeonato Paulista, você tem equipes que disputam só o Paulista, né, que participam de torneios amadores para poder continuar, para poder fazer com que as suas atletas joguem e disputam só o Paulista e a Copa Paulista quando se classificam e olha lá. Então, acho que assim, a nível de calendário é importante, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com a organização, como isso vai ser feito, como isso vai ser conduzido. A gente confia plenamente no trabalho da Aline, mas tem que ficar de olho. Mas eu acho que é um ponto positivo, eu acho que é válido a nível de continuidade de projetos e até para dar oportunidade para as outras equipes disputarem mais jogos durante o ano. O João falou tudo, acho que é isso, é muito válido que tenha mais uma divisão. É claro que sozinho isso não adianta muita coisa, mas o fato de você organizar mais uma competição nacional para mais times poderem estar jogando é muito importante. Faz a modalidade rodar, as jogadoras serem vistas, e isso, de certa forma, fomenta a modalidade como um todo, faz com que os clubes possam investir também até os menores, né, com o pouco que tem. Então, é mais uma oportunidade de jogadoras estarem jogando, de times estarem jogando, e não ficar muito restrito a um calendário ainda muito pequeno. Assim como torneios de base são muito importantes também, né, para que a gente não fique só olhando ali para o Brasileirão, para a Série A1, Série A2 e esqueça o resto. Porque o resto faz parte da estrutura, né, é a base de tudo. Então, é uma iniciativa, acho que importante, desde que não fique só nisso, mas é sim muito válido. Perfeito. Ainda sobre o ranking de clubes do futebol feminino, o Corinthians ocupa o primeiro lugar. De 2017 para cá, são 6 títulos que o time teve. Só que nem sempre foi esse sucesso. A equipe feminina do Corinthians foi fundada em 1997, passou por instabilidades e teve descontinuidade entre 2009 e 2016. Diferente da Ferroviária, que é um time do interior de São Paulo, segundo do ranking. O time está ativo sem interrupção alguma desde 2001. E desde então são 9 taças que a Ferrinha ergueu. Eu queria saber, meninas, começando por você, Fê, a gente vê que esse investimento a longo prazo ele dá resultado, né? Cara, o Corinthians, ele é um banho de água fria em todos os times masculinos do Brasil, porque o Arthur Elias é o cara. É o cara que tá lá há anos e mostra que é com trabalho que se ganha, né? Então, teve momentos ruins, teve momentos no começo em que não conseguia ganhar título, mas depois ele lançou de um jeito que hoje o Corinthians é praticamente imbatível. Ele tá lá no topo sozinho, com o Palmeiras tentando chegar, o São Paulo, mas só mostra o quanto acreditar no trabalho do treinador é fundamental. Não demitir na primeira derrota, na primeira eliminação. E o futebol feminino, nesse sentido, é até diferente do masculino e deveria ser um exemplo. Né? Não é só no Corinthians que isso acontece, né? O Corinthians é um exemplo, talvez, mais consolidado, mas o trabalho, acreditar nos treinadores, numa diretoria, né? A Cris Gambaré no Corinthians também, isso faz diferença. Né? E é por isso que hoje a gente tem um time tão consolidado como é o Corinthians, como foi a Ferroviária, tem sido. Né? Mudar faz parte, é claro, quando não está certo a gente tem que mudar, mas acreditar também é essencial. A continuidade é importantíssima. A Fê destacou o trabalho do Arthur Elias, mas se você olhar no histórico, ao longo dos anos, as equipes que conquistaram, que tiveram sucesso, além do Corinthians, o São José, o São José tem uma história muito bacana no futebol feminino, conquistou Libertadores, foi campeão brasileiro, tem a equipe de Rio Preto também, que é coordenada por uma família, está dentro nesse contexto de continuidade, e projetos vencedores consolidados são feitos assim, né, na base da confiança. A Fê, quando ela diz que o futebol feminino é exemplo, eu tô com ela. Eu acho que
as equipes, de um modo geral, precisam olhar a modalidade e entender. Hoje a gente tem bons treinadores, a gente tem bons trabalhos. Hoje você senta para assistir um jogo de futebol feminino, você vê claramente um projeto sendo construído, uma proposta de jogo muito boa, né? E as atletas correspondendo isso dentro de campo. Então é muito válido que seja levado sim como exemplo, e a gente reforça aqui trabalhos consolidados com títulos como tem o Corinthians, base da confiança e da continuidade. Boa! Ó, fechamos, hein? Chegamos ao fim dessa edição do podcast Chuteira Ativista. Aprendemos demais. Muito obrigado a você que nos ouviu. Um abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. Abraço e até a